Fantástico. Minha mãe, que era viva, né? Ela... Durante a minha vida, eu perdi muitos parentes, né? A minha bisavó morreu com 108 anos, cara. Que isso? Dona Umbelina, nome feio da porra, né? Virgínia Umbelina. Ela viveu cega durante 90, ela ficou cega novinha, cara. Uma borboleta jogou aquele... Borboleta é perigoso, hein, gente? Jogou aquele pozinho lá, ela ficou cega novinha, com 20 e poucos anos. É real, real? É sério, viveu acho que 80 e poucos anos cega, cara. Olha que loucura. Caralho. E teve filho pra caralho. Pra sentar, a pessoa enxerga a beleza, né? Teve acho que 5 porque o de filhos. baixo funciona. Tipo, o olho de baixo funciona, o olho da frente. Ela não Então, enxergava nada, então não. só sentava. Só enxergava no tato. Enfim. E aí, a minha mãe ia no enterro direto, né? Minha mãe, porra, tem uma época que tava morrendo parente pra caralho, porque o velho, né, vai morrendo, né? Vai de fraco. Então aí eu fui no enterro de uma tia minha, da minha bisavó, de um tio meu. E aí, porra, minha mãe, eu odiava ir no enterro com a minha mãe, porque minha mãe fazia eu passar vergonha, mano. Eu tinha muita vergonha de ir com a minha mãe ser uma pessoa muito explosiva, muito emotiva. Então, quando morreu um parente meu, cara, parecia que, porra, mano, era muito triste. Então, ela, minha mãe, ai, morreu. Aí, pô, vamos pro enterro. Caraca, mano. Enterro já é um bagulho meio... Pesado. Não sei se vocês tiveram... você entende de peso. Não sei se você já frequentou enterro, mano. É muito ruim, mano. É muito chato. Não recomendo pra ninguém. Só não vai ter como evitar o seu próprio, né? Mas de resto, se puder evitar... Cara, é muito chato. É um clima muito... Todo mundo chorando. Eu não gosto de choro. Eu tenho raiva de choro. Quando chora perto de mim, eu tenho vontade de dar um soco. Então, já não gosto. Imagina a vontade de dar soco todo mundo no enterro. E aí eu ia com a minha mãe. E criança não tem opção. Tem que ir, né? Minha mãe falava, você tem que ir. Eu ia ficar com quem? Sempre tive eu e minha mãe, porque meu pai foi comprar cigarro, não voltou mais. E deveria estar difícil de achar cigarro na época. E aí, pô, fomos pro enterro. Chega a minha mãe no enterro da minha tia. Foi da minha tia? Não, do meu tio. Meu tio que morreu 2 vezes, porque ele tinha morrido uma outra vez que não era ele. Acharam que era ele, fizeram um enterro e não tinha sido ele. Aí, anos depois, ele morreu de verdade. Ele foi oficial, né? Aquela morte como deve ser, né? Direto pro além. E aí, ele morreu. Pô, morreu com 80 e poucos anos. Aí entra no enterro minha mãe... gritando pra caramba, eu, caraca, maior vergonha, que todo mundo ficou olhando pra minha mãe, né? E, caraca, mano, eu não sabia o que fazer, aí as pessoas me olhando, a emoção dela, né? Eu vou fazer o quê? Pô, minha mãe chega no caixão do meu tio, mano. Lá, meu tio, como todo morto deve ficar, né? Com o braço cruzado, fazendo o símbolo da paz. Eu tava assim, minha mãe. Não! Pelo amor de Deus, não! Aí começou a dar soco nele, mano. Pum, dando socão. Tão novo! Eu falei, novo? 80 e blau! E gritando, eu ficava com uma vergonha, cara. Falei, caraca, e todo enterro com a minha mãe era o mesmo cenário. Aí minha bisavó com 108 anos, ela, não! Por que levou ela? Eu falei, por quê? Demorou pra caralho, ter perdido o time, inclusive, já ter levado, 108 anos, cara. Minha bisavó viu escravo, ela era aquela cega, ela viu escravo. Ela começou a não enxergar depois, ela chegou a ver, ela falava, a minha mãe foi escrava. Que ela era negra, né? Então a mãe dela foi escrava. E ela viu, pô, escravo na época. Época boa pra ficar cega, ela não ficou, né? Porque ela chegou a ver a galera tomando porrada. Quase que ela tomou. E aí, porra... Aí quando a minha mãe morreu, eu fiquei com medo dela ela levantar, mas eu falei, eu não quero, mano. Eu fiquei com o maior medo da minha mãe levantar. Cara, a pessoa, pô, imagina, a pessoa morre e levanta. Não sabe como reagir, né? E a maioria da pessoa corre, mas é a tua mãe, né? Tu quer que ela volte, né? Mas eu fiquei, caraca, mano, minha mãe fazia eu passar a maior vergonha, cara. Então, assim, eu não gostava de ir no enterro, não é pelo clima, é por causa da minha mãe, cara. Onde minha mãe ia, ela arrumava confusão também. Não só no enterro, minha mãe era, nossa, minha mãe era doida de pedra. Minha mãe uma vez arrumou uma confusão, olha só. Minha mãe agora não vai brigar, porque ela faleceu, não vai... Eu vou contar essa história, né? Não sei se lá no além tem televisão, tem internet. Tomara que tenha, né? Porque já tem um tempo já que tem internet, de repente já chegou lá no céu, ou espero que ela esteja no céu. Mas ela foi uma pessoa boa pra mim. E aí, a minha mãe era um para-raio de confusão. Onde minha mãe ia, tinha briga. Aí teve uma vez, eu tinha meus 14 anos, pesando meus 32 quilos, carcaça maneira e tal, não podia nem defender minha mãe. Minha mãe chegou numa farmácia e apresentou um papel, assim, não, a minha mãe veio comprar um remédio aqui, ela não conseguiu ler, que tá escrito aqui, minha letra tá ruim. Porra, o farmacêutico fala, farmacêutico, acho que era o vendedor, falou assim pra minha mãe, sua mãe não sabe ler não, ela é analfabeta? Porra, tu podia falar isso pro Hitler, menos pra minha mãe, mano. Podia ser um judeu falando isso pro Hitler, mas faz pra minha mãe não. Minha mãe, o que você falou aí? Não é possível que ela não consiga ler, é tão fácil.
Você chamou minha mãe de analfabeta, cara? Aí minha mãe largou um tapão na cara do maluco, mano. Pum! Plá! Que isso. O cara era o quê? Afrodescendente, mais conhecido como negro, né? Que hoje tem que falar afrodescendente. Largou um tapão na cara do maluco, mano. Passou uma mulher na rua, falou assim: tu tá batendo nele só porque ele é negro? Minha mãe falou assim: vou bater em você que é branca pra te provar que não. E enfiou a porrada na mulher, mano. Desceu. E eu, magrinho, Caralho. chegou a polícia, eu era mais fino que o cacetete. Falei, como é que eu vou defender minha mãe? A polícia queria levar minha mãe pra cadeia, mano. Pra cadeia, pra delegacia. Aí minha mãe desenrolou. Minha mãe era boa no desenrolo, não levou. Caralho. E aí o cara não quis prestar queixa, mas minha mãe largou um tapão na cara dele. Mas, porra, ó, o cara falou pra minha mãe, cara. Mereceu, né? Outra vez que a minha mãe arrumou confusão, essa ela me contou, não era nem nascido. Ela tava num ônibus, e aí, o que aconteceu? Ela entrou no ônibus e tal, e aí minha avó tava sentada no ônibus e sentou um maluco do lado. Aí o maluco lá atrás falou assim: maluco, arrumou pra hoje, vai pegar o coroa. Puta que pariu. Minha mãe levantou. O que você falou aí? Ah, não falei contigo? O que você falou? Eu falei que vai pegar. Mas tu falou com a minha mãe. Minha mãe segurou nas 2 barras de ferro, deu 2 pesadão no peito do maluco, ó. Pum! O maluco caiu no chão, mano. Minha mãe montou nele. Igual um, sei lá, igual deu vários socos na cara do maluco. Caralho. O maluco não foi nem na delegacia, ficou com vergonha, né? Porque, pô, se hoje em dia tá pai de mulher vergonha, tu imagina nos anos 70. Tu vai falar com o delegado e falar, porra, apoio de uma mulher, o cara vai rir da tua cara, né, mano? Não dá, mano. E aí minha mãe era muito doida. Minha mãe, ao mesmo tempo que era uma pessoa muito engraçada, eu puxei isso dela, como eu disse, ela era muito pavio curto, né? Então, mano, porra, eu não gostava de sair na rua com a minha mãe, que ela era para-raio de confusão toda vez. Ela arrumava briga, entrava no ônibus. Uma vez ela bateu no motorista, que o motorista perguntou o que ela tinha, porque a minha mãe, ela tinha lúpus, que era uma defesa que ataca o sistema nervoso central. Então, por isso que ela era meio desregulada, né? E aí, porra, o cara falou, você toda gostosona, entrando no ônibus sem pagar. Aí minha mãe, o que eu tenho a ver com isso? Se eu tiver AIDS, tu vai saber que eu tenho? Eu tenho lúpus. Aí o cara começou a discutir, minha mãe pegou o motorista aí. Resultado: galera não foi trabalhar por causa da minha mãe. Minha mãe tirou o motorista do ônibus e pegou ele na porrada, cara. Vizinho, ó, vizinho da minha vila, Que isso, que eu já cara. contei, tem 7 pessoas que ela já caiu na porrada. Um foi no aniversário de uma, olha só, aniversário de uma colega minha. 12 anos que ela tá fazendo por aí, 10, por aí. Porra, daqui a pouco eu tô na festinha, eu tô ouvindo uma gritaria. Quando eu chego, minha mãe tá tampando o maluco na porrada. Por quê? Minha mãe tava na cozinha, o maluco casado com a amiga dela, passou a mão na bunda da minha mãe, cara. Porra, olha, isso. minha mãe jantou o maluco na porrada. Resultado, acabou o aniversário da menina, eu nunca mais fui convidado pra nenhuma festa daquela família, que era meu vizinho do lado, mano. Pô, mas o cara errou. Pô, pra mas é caralho. lógico. Ele errou pra cacete. Pra cacete, né? Tipo, passasse no peitinho, beleza. Na bunda não, pô, é foda, né? As pessoas são sem noção, né? A gente sabe que isso tem pra caramba, né, cara? Pô, é normal acontecer sem noção na rua hoje em dia, tem muito isso, né? É, tipo, você disse que sempre foi assim e tal. Como a gente falou no início, não parece, mas jornalista. E é não um pare- puta jornalista, né? Obrigado. Cara, esse teu jeito, quando tu foi pro Senado, a visão que a gente tem do rádio é aquela parada, ainda mais antigamente, de ser muito sério, ser tudo muito ríspido. Sim, Esse teu jeito, tu conseguiu entrar com essa parada com o teu jeito mesmo, ou tu teve que fazer uma persona pro rádio? E hoje tu se fica mais livre pela internet? Então, até curioso, quando eu fui chamado pra entrar na Tupi, eu vou completar 3 anos agora esse ano. Olha que loucura, eu falei da minha mãe. O dia que a minha atual chefe, que é a Márcia Pinho, um beijo pra ela, depois ela vai assistir. Quando ela me chamou pra entrar na rádio, minha mãe tinha morrido no dia. Eu tava reconhecendo o corpo da minha mãe. Aí ela mandou mensagem perguntando o que eu tinha. Alguém tinha me indicado. Foi o filho dela, eu trabalhei com o filho dela, que hoje ele é da Band News. Ele me indicou, tal, ela me chamou. Só que no dia eu não podia ir, até porque eu tinha que reconhecer o corpo da minha mãe e depois ver lá o corpo. Aí ela me deu um prazo pra depois. Mas ela não me contratou. Ela contratou outro cara. Eu fiquei meio puto, joguei minha mulher da Curimba, né? Fez uma macumbinha, o maluco saiu. Um pouco depois ele voltou, ele tá de volta lá no Tupi. E aí, ele acabou que eu entrei.